Amém? Louvado seja o Senhor. Agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de desfrutarmos de Sua palavra. Não sei qual é o sentimento dos irmãos, mas a cada mensagem que o Senhor fala para nós, cada vez que o Senhor abre esse espaço, essa oportunidade, seja no Instituto Vida para Todos ou nas mensagens presenciais, toda vez que o Senhor vem falar conosco, de fato, irmãos, é prova do amor e do cuidado do Senhor para com cada um de nós. E especialmente nesse ano que acabou, 2020, foi um ano de tanta provação. Eu não sei como os irmãos viram esse ano que passou, mas na minha experiência eu lembrei bastante daquele versículo que o Senhor falava para o povo de Israel sobre aquele grande e terrível deserto que o Senhor fez com que o povo passasse. Então, esse ano de 2020 também foi um grande e terrível deserto pelo qual nós passamos. Mas, assim como o Senhor estava falando ali para Moisés, mandando o povo lembrar daquele período, e o Senhor também nos encoraja hoje a lembrar do que nós passamos, nós lembramos do amor e do cuidado do Senhor. Aquele período, para o povo de Israel, foi um período de provação. Eles foram muito provados. Mas é impressionante como, à medida que eles eram provados, eles também eram sustentados. O Senhor em nenhum momento os abandonou, assim como Ele tem feito conosco. O Senhor tem nos provado, mas Ele também tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou que no mundo passaríamos por aflição, mas também nos encorajou a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então o encorajamento para nós também é esse. Estamos vivendo os tempos do fim. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, é como a alta noite, a madrugada. Quanto mais se aproxima, mais tribulações, mais provações, mas isso não precisa nos amedrontar, porque aquele que prometeu é fiel. Assim como ele sustentou o seu povo no deserto, 40 anos a roupa não se desgastou, não faltou comida, não faltou bebida, também conosco o Senhor há de nos sustentar até a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, eu acho que esse período, irmãos, é muito propício para a gente, não de forma condenativa, a gente ficar na introspecção, remoendo aquilo que a gente errou, mas é válido a gente olhar para trás, olhar para esse ano que passou e ver o quanto de Cristo foi acrescentado a nós. Quanto nós ganhamos do Senhor nesse ano que passou? Quanto daquilo que Ele precisa trabalhar e tirar de mim, quanto aquilo conseguiu sair do meu coração? Enfim, quanto foi trabalhado de Cristo nesse ano 2020? De fato, nós tivemos muitas oportunidades. A pandemia foi uma oportunidade, Deus estava nos provando. Então, eu queria encorajar você, a mim também, para que a gente pudesse, como o tempo se abrevia, a gente pudesse estar fazendo esse check-up, olhando o que foi trabalhado e o que precisa ainda ser trabalhado. Da mesma forma, 2021 se inicia, e no início de cada ano, todas as pessoas, de forma natural, têm metas, têm objetivos. Pessoas que têm a meta de ler a Bíblia em um ano. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia no primeiro mês do ano, mas quantas vão até o final? Mas independentemente, o encorajamento aqui é olhar para trás para ver o que foi produtivo e traçar novas metas para frente. Por isso que o título dessa mensagem é Qual a nossa esperança? Qual a nossa esperança para esse ano que se inicia? Qual a nossa esperança para 2021? Muitos têm a esperança da vacina sobre o coronavírus. Muitos têm a esperança de ter a volta do seu emprego, de ter a volta da sua condição financeira, a volta da sua saúde, a volta do convívio social. E nada disso está errado. Mas nós queríamos tocar hoje nesse aspecto da nossa esperança como prioridade. O que nos move? Qual é o foco da nossa vida? O que é que a gente espera com maior intensidade para o ano de 2021?
Então, que nessa mensagem o Senhor possa falar ao nosso coração, possa nos despertar, assim como Ele tem feito nesses últimos dias, nos chacoalhado, mostrado que são os últimos momentos, suas últimas palavras, as palavras que antecedem a volta do Senhor. Essas palavras precisam nos impactar. Louvado seja o Senhor. Então aqui eu queria começar lendo esse versículo, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27, fala o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Na verdade, irmãos, às vezes por tanto ler os versículos, a gente passa muito rápido e não extrai tudo que está naquele versículo. Eu queria encorajar para que a gente pudesse estar com espírito de oração e ao ler os versículos a gente pudesse atentar para extrair o que o Senhor quer falar para nós. Então, eu queria ler de novo bem devagar, se você pudesse me acompanhar. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Existe um mistério que ele esteve oculto por muitas gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Louvado seja o Senhor. Esse mistério foi revelado aos seus santos. Amém? Então, tantas vezes nós lemos esse versículo, mas quantas vezes a gente parou aqui para pensar, que mistério é esse? Qual é o mistério que foi oculto por séculos e séculos, gerações e gerações? Existe um mistério que estava oculto. Os patriarcas lá atrás não estava oculto para eles. Antes da gente passar para o próximo versículo, você consegue imaginar que mistério é esse? Ele foi revelado para nós, louvado seja o Senhor. Então fala assim, aos quais Deus quis dar a conhecer. Amém. Senhor Jesus, Deus quis dar a conhecer esse mistério para nós, que a gente possa se regozijar nesse fato. Somos privilegiados. Ele quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Irmãos, esse mistério é tão grande, não é algo pequeno, que ele fala, ele quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Percebe como os versículos chamam a nossa atenção para que a gente possa estar no estado de alerta. Qual é esse mistério? A gente não pode ler de forma rápida. Esse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Parece coisa pequena, mas de fato não é. A gente vê que todos aqueles patriarcas do Velho Testamento, eles não tiveram o privilégio que nós temos, de ter Cristo em nós. O máximo que alguém podia chegar, como Moisés, que via face a face o Senhor, mas ainda era exterior. Aquela luz que ficava no seu rosto ainda desvanecia. Então, todos os demais no passado, Deus estava fora. Deus estava no seu trono, no alto, intangível céu. E esse mistério estava oculto, mas Deus revelou que estava no seu coração, que Ele queria entrar dentro do homem. Ele queria se mesclar a mim e a você. Isso estava no seu coração desde a eternidade passada. Por isso que quando Ele fez o homem como espírito, algo da sua própria essência, porque o objetivo de Deus era se mesclar ao homem. Então, esse mistério estava oculto, mas o Senhor nos revelou, e Ele enviou o seu Filho. Primeiro teve que morrer, derramar o seu sangue para nos redimir, para que a gente pudesse de novo estar numa posição, para aí sim, Ele foi ressuscitado, se tornou o Espírito que dá vida, para agora sim entrar no homem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus tinha um plano e Ele foi até o fim. Ele está indo até o fim. Primeiro Ele derramou o seu sangue para trazer o homem de volta para si. E agora, como o Espírito que dá vida, Ele pode entrar no homem. Louvado seja o Senhor por esse mistério. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Cristo em nós, Ele é a esperança da glória. O que é glória?
nós vamos ver mais na frente esse processo da glorificação. Mas antes da gente passar para esse ponto, eu queria provocar um pouco mais para ver como isso nos impacta. Esse mistério, quão grande ele é. Uma vez revelado esse mistério, a forma como Paulo vai descrevendo, vai revelando esse mistério, parece aquela sensação que tem uns tambores. Ele vai revelando aos poucos e de repente ele mostra Cristo em vós, a esperança da glória. Mas se ao tocar nessa realidade, nessa revelação, se isso para mim soa como algo pequeno, algo pouco, tudo isso, toda essa encenação, só para dizer isso, esse mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Se essa for a nossa reação, irmãos, é porque nós ainda não tocamos, esse mistério ainda não foi revelado para nós. Nós sabemos que a palavra, ela tem seu aspecto logos e seu aspecto rema. Quando a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória, essa revelação, essa palavra ainda é logos. Ela está estática, ela está revelada, mas está aqui fora. Mas quando eu pego essa revelação e essa palavra ela é revelada dentro de mim, a ponto de causar uma reação, ao ponto de mudar as minhas esperanças, aonde eu foco, aí essa palavra ela se torna rema. Agora essa revelação não é mais uma revelação estática, fora de mim. Ela é subjetiva, ela é real na minha experiência. Então, ao você escutar isso aqui que a gente já leu tantas vezes, precisamos ponderar o quanto essa revelação nos impacta. O quanto essa revelação me impacta determina onde está a minha esperança. Quando ele fala assim que Cristo em nós é a esperança da glória, mostra que Paulo ele tem uma esperança, ele tem um foco, ele tem um alvo, que é ser glorificado, que é entrar em Deus e Deus entrar nele, como a gente vai ver lá na frente, embora já tenhamos visto em mensagens anteriores. A glorificação, essa glória que nós almejamos, não é aquela glória exterior, corpo celeste brilhando, não. Glorificação, como nós temos desfrutado, é Deus em nós e nós em Deus. Nós vimos que no coração de Deus, desde a eternidade passada, a Trindade é uma união perfeita, completa, mas estava no coração de Deus que o homem fizesse parte dessa Trindade, dessa união perfeita. Ó Senhor Jesus! Deus ele também quer entrar em nós de forma completa, quer nos tornar um só. Isso é o processo da glorificação que vai acontecer no futuro. Mas é essa a minha esperança? Então, uma das formas da gente ver se minha esperança de fato é essa, é o quanto me impacta saber que Cristo passou por um processo para poder entrar em mim. Tocar nessa realidade, irmãos, que Deus estava fora, estava exterior, mas Ele passou por todo um processo para poder entrar em mim e hoje eu poder desfrutar desse fato. Embora a glorificação vai ser algo para acontecer no futuro, mas como nós vemos lá em Coríntios, vamos ler mais na frente, de glória em glória somos transformados. Hoje, nós já desfrutamos desse processo da glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos questionar diante do Senhor, como é que está, quanto da revelação desse mistério está impactando o meu modo de agir, como a revelação desse mistério está impactando como eu administro o meu tempo. Será que eu passo o meu tempo o dia todo só trabalhando, cuidando dos meus filhos, fazendo coisas boas? Mas, irmãos, se a nossa esperança for Cristo em nós, se a nossa esperança for a glorificação, for a glória, tudo isso vai ser influenciado. Como nós usamos nosso dinheiro, como nós usamos nosso tempo, como nós nos relacionamos
Todas as nossas escolhas, decisões, casamento, profissão, tudo na nossa vida, irmãos, é influenciado de acordo com a nossa esperança. Então, que o Senhor possa nos iluminar nessa noite, e Ele possa, nessa manhã, e o Senhor possa nos encorajar. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos despertar, irmãos, que o Senhor possa continuamente, dia após dia, revelar esse mistério para nós de forma subjetiva, para que a nossa vida, o nosso tesouro seja o Senhor, seja estar com o Senhor. E aí a nossa vida tenha esse destino, essa direção. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, ainda no livro de Efésios, eu queria fazer um paralelo com esse versículo que nós lemos. Efésios capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, vamos ler devagar, pedindo ao Senhor por revelação, mastigando a palavra. Ó Senhor Jesus, iluminados os olhos do vosso coração. Percebe que isso é revelação? Assim como falou lá em Colossenses, ele está falando de revelação. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A minha experiência, irmãos, versículos que a gente lê muito, se torna um pouco mais difícil de cavar, porque a gente já conhece. Então a gente precisa ter cuidado, precisa se esvaziar todas as vezes, para que o Senhor possa falar de forma nova. Então, até coloquei aqui no quadro, para a gente ver algumas similaridades. No versículo lá de Colossenses, ele fala a riqueza da glória do mistério. Cristo em vós. E essa mesma expressão Paulo usa aqui em Efésios, riqueza da glória, 2 vezes. E ele fala riqueza da glória da herança nos santos. Essa herança não é a nossa herança, é a herança do Senhor nos santos. Então percebe, irmãos, que a revelação desse mistério, a riqueza da glória desse mistério, que é a herança do Senhor em nós, é Cristo em nós. Irmãos, Deus, o próprio Senhor Jesus, ele tem uma herança. E essa herança, o que é uma herança? Você tem que esperar a maioridade para você tomar posse. Uma herança é o que você tem para tomar posse no futuro. Então, Cristo, ele tem uma esperança que está depositada em nós. E para ele tomar posse dessa sua herança, Cristo em nós, é a porção dele mesmo em nós. Senhor Jesus. Em Colossenses fala da esperança da glória. E em Efésios fala a esperança do nosso chamamento. Então, irmãos, a esperança do nosso chamamento é sermos glorificados. E ser glorificado é ter Cristo em nós na totalidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se isso não nos impactar, é porque a nossa esperança ainda está em outras coisas. Isso precisa nos impactar. Nós fomos chamados. Deus nos chamou. Nosso destino era o lago de fogo. Estávamos à parte de Deus. Não tínhamos nada com Deus. Mas Deus nos chamou. Louvado seja o Senhor. E quando Ele nos chamou, nós tínhamos por uma esperança. Existe uma esperança nesse chamamento. O que é que Deus espera com esse chamamento? Qual é a nossa esperança com esse chamamento? Sermos glorificados. E o que é ser glorificado? Que também a herança do Senhor em nós é ter Cristo formado em nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui em 1 Coríntios, olha só, 1 Coríntios capítulo 2. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos revelar de forma subjetiva essa verdade, para que isso possa determinar o nosso viver. 1 Coríntios, capítulo
antes desse versículo, eu queria ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Fala o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Muitas vezes, quando a gente lê esses versículos, já vi muitas pessoas lendo o versículo e falando assim, que se a sua esperança for qualquer outra coisa e não for Cristo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas aqui não é nem o caso, irmãos. Aqui fala se a nossa esperança em Cristo. É como se os coríntios ainda eram carnais, mas Paulo estava falando que mesmo que a esperança deles não estivesse nas coisas do mundo, estivesse em Cristo, mas ainda limitado a esta vida, seriam os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo fala isso? Porque ali em Corinto existia um ensinamento dos judaizantes que eles estavam implantando na igreja, questionando a veracidade da ressurreição. Alguns estavam dizendo que não havia ressurreição. Então, era como se tudo que você tiver de desfrutar de Cristo, uma coisa boa, desfrutar de Cristo, não colocar herança no mundo, mas a sua herança de Cristo é enquanto você estiver vivo. Depois que morreu, acabou. O que você desfrutou, desfrutou. Mas percebe, irmãos, que a herança, essa esperança que nós temos, não diz respeito apenas a esta vida. Por mais que nós tenhamos a nossa esperança em Cristo, mas o Senhor está nos alertando que essa era está para se findar. E ainda existe algo para nós desfrutarmos em Cristo que, enquanto estamos presos neste tabernáculo, nós não conseguimos. Por mais que nós desfrutemos, irmãos, 100% do Senhor hoje, por mais que a gente perceba que nada nesse mundo pode substituir o Senhor, por mais que eu viva em perfeita união com o Senhor, ainda assim eu não vou conseguir desfrutar de tudo que Ele tem preparado para nós. Agora sim, eu queria ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Fala o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, por mais que nós estejamos ouvindo, principalmente nesses últimos dias, palavras inefáveis do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor, assim que essa era se fechar, estaremos para sempre com o Senhor, em perfeita união com Ele, Ele que vai encher todas as coisas, vai redimir toda a criação, até mesmo, irmãos, as regiões celestiais. É algo, irmãos, que por mais que a gente ouça, a gente não consegue ainda tocar nessa realidade, porque é algo de outra dimensão. A nossa dimensão hoje, limitada, não permite. Então, o que Deus tem preparado para nós, no futuro, isso diz respeito à glorificação, nesse período da glorificação, por isso que essa esperança aponta para o futuro. Não entrou no coração humano. Por isso que aqui ele fala assim, até para entender, não dá. Por isso que muitos irmãos têm falado que as palavras que temos ouvido ultimamente, principalmente do irmão Pedro, as palavras proféticas, parecem ser difíceis, mas é difíceis porque a nossa mente não alcança. A gente vê o desespero do irmão tentando passar algo que ele mesmo não vê de forma tão clara, porque é mais do que a gente alcança. Mas, como falei esse versículo aqui, parece uma contradição. Mas o versículo seguinte ele fala: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Não é pelo plano cartesiano. Não dá para desenhar o que Deus está preparando para nós na glória. Mas fala assim, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, hoje, limitados, nós não podemos ainda tocar nas profundezas de Deus. Está em outra dimensão. Nós vislumbramos, e já é muito bom. Mas o que Ele tem preparado para nós, que não são... Não vale a pena nem falar o que alguns pensam, mas é a própria pessoa de Deus. É a natureza de Deus 100% em nós, e nós 100% em Deus. As profundezas de Deus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu anelo por esse dia. Ó Senhor Jesus. E ele fala aqui, ó, no versículo 12, ele fala o seguinte: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Até para conhecer o que por Deus foi nos dado, nós precisamos do Espírito que vem de Deus. Nós não precisamos da mente. Precisa ter um cuidado com isso. Mas, para tocar nas profundezas de Deus, o órgão não é a mente. Nós precisamos receber o Espírito. Por isso que quanto mais unido ao Senhor, quanto mais eu vivo no Espírito, por isso que o versículo fala de glória em glória. Quanto mais eu recebo do Espírito de Deus, mais isso que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, passa a tomar conta do meu ser. Sabemos que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Como algo eterno que é infinito pode caber em algo finito? A mente não entende. Mas nós temos a eternidade dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Aqui o versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, o encorajamento aqui é que a gente possa exercitar o Espírito. Esse versículo que nós lemos em Colossenses, que fala da revelação desse mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, isso só vai ser compreendido por meio do Espírito. E ele é compreendido de uma forma que não dá para falar. Por mais que a gente tente colocar isso em palavras, mas nós somos limitados. Mas se eu e você receber do Espírito que vem de Deus, como fala aqui no versículo 12, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, precisamos receber do Espírito que vem de Deus. Quanto mais eu me mesclo ao Senhor, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, começam a ter sentido, começam a ser real para mim, e dessa forma, sim, irmãos, a nossa esperança, ela vai mudando de foco. Paulo, quando ele estava no seu ministério, irmãos, sempre me impressionou. Uma vez, ele foi dado por morto, por ter sido apedrejado, porque pregava o Evangelho. Deram por morto. Às vezes a gente fala assim por cima, mas imagina a cena, irmãos. O que é você ser apedrejado? Devia estar todo mutilado, para ser dado por morto. Mas quando ele acordou, ele bateu a poeira e entrou na cidade de novo. Qual era a esperança de Paulo? A esperança de Paulo, será que era receber donativos das igrejas onde ele estava? Será que era receber fama, receber prestígio? Irmãos, qual é a nossa esperança? Isso precisa nos questionar. E por que a esperança de Paulo era tão clara? Por que ele era tão objetivo? O que ele viu, que nós também precisamos ver. Isso que ele viu no Espírito. Ele viu por meio de receber o Espírito que vem de Deus. Não por meio de estudar, de exercitar a mente, de querer entender, mas é por meio do Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Exercitemos o Espírito, irmãos. Ao ir à palavra, exercitar o Espírito. Ao ouvir as mensagens, exercitar o Espírito, a comunhão com o Senhor. E essas coisas espirituais vão ser reveladas de forma agora subjetiva, não mais de forma exterior.
mas de forma que vai causar um impacto e vai mudar a minha vida. Louvado seja o Senhor. Então, para resumir, nós podemos resumir da seguinte forma: o processo de salvação, ele pode ser resumido em 3 estágios. São 8, mas para ficar mais fácil, no passado nós somos regenerados. Uma vez, quando nós cremos na obra do Filho, recebemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós fomos regenerados. Nós mudamos de posição. Agora, nessa posição, o Senhor está fazendo uma obra em nós, de santificação, de transformação, renovação, conformação. Tudo isso está ocorrendo hoje. E no futuro, nós seremos glorificados. Então, no passado, fomos regenerados, uma vez por todas. No presente, estamos sendo transformados por meio da santificação, da conformação, estamos sendo conformados à imagem do Filho. E no futuro, nós seremos glorificados. Então, esse estágio futuro da glorificação, por ser algo futuro, é onde nós devemos colocar a nossa esperança. Aqui, 1 Tessalonicenses, lê só esse versículo para a gente fechar. Ele fala o seguinte, capítulo 1, perdão, irmão, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, fala assim: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, existe um poder operando em nós, fala assim, para que se cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Propósito, a esperança do nosso chamamento. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Hoje existe um processo poderoso operando em nós, de bondade, obra de fé. Essa obra de fé é o que está sendo operado em nós hoje, visando no futuro que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós. O Senhor Jesus vai ser glorificado em nós. Outro versículo fala que todos os que creem vão ver o Senhor em nós e glorificar o Senhor ao ver a obra que Ele fez em nós. E nós seremos glorificados nele. Percebe, irmãos, que na glorificação vai ser Deus em nós e nós em Deus. Isso está lá no futuro. E para finalizar, irmãos, aqui em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, fala assim, um versículo bem conhecido nosso. Essa glorificação, por mais que seja no futuro fato, mas hoje, como nós vemos lá em Coríntios, de glória em glória somos transformados. Hoje nós podemos viver esse processo da glorificação, que é essa obra de fé. A conclusão dela, nos nossos dias, Gálatas capítulo 2, versículo 19, fala assim, versículo 20, perdão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já que a glorificação é Cristo em nós, o Deus triuno em nós, e nós no Deus triuno, hoje, irmãos, nesse processo dessa obra de fé, de glória em glória,
nós podemos viver essa realidade. Por isso que o versículo fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não tínhamos esperança alguma de ser glorificado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente pode cometer um erro, que é a gente tentar aperfeiçoar na carne. É você tentar uma transformação exterior. Cristo em nós é a única esperança da glória. Não adianta eu tentar reformar a minha carne. Não adianta eu tentar mudar os meus comportamentos, os meus hábitos por mim mesmo. Eu não vou conseguir. Mas Cristo em mim, uma vez que Cristo entrou em mim, há esperança de eu ser glorificado. Cristo em vós, Ele é a esperança da glória. Então aqui, em Gálatas, Paulo já vive essa realidade, que também pode ser a nossa. Pela fé, isso também é nossa realidade. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui não era mais Paulo quem agia, mas era o Senhor que tinha total liberdade em Paulo. Isso também pode ser a nossa realidade. Quando a gente passa aqui, capítulo 5 de Gálatas, versículo 24 e 25, fala assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, a carne, ela precisa ser crucificada, ela já foi crucificada. O Senhor, Ele não tentou reformar a carne, mas Ele crucificou, porque não tem mais jeito. E uma vez que Ele crucificou a carne, Ele entrou dentro de nós. Irmãos, é só um parênteses no finalzinho aqui, mas que a gente precisa distinguir essa realidade, para que a gente não caia no erro. 2021, agora a minha esperança seja eu me remodelar, eu acabar com aqueles maus hábitos. Não. Cristo em nós, Ele é a única esperança da glória. O que eu preciso é me unir a Cristo todos os dias. É de glória em glória. Ou seja, é Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, e isso vai nos transformar. Versículo 25, para concluir, fala assim: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, 2021 é a chance que o Senhor nos dá para a gente viver e andar no Espírito. Essa é a nossa única esperança da glória. Os meus esforços não vão me levar à glória. Por mais que eu tente me remodelar, reformular, tentar me mudar, isso não vai me levar à glória. A esperança da glória é Cristo em mim. Então que nesse ano, irmãos, todos nós sejamos encorajados a viver e andar no Espírito. Porque a diferença de viver e andar no Espírito? Nós já vivemos no Espírito. Isso é o fato objetivo. Mas andar é algo do dia a dia. Quando o Senhor fala orai sem cessar, é porque nós precisamos desenvolver esse viver de estar constantemente na presença do Senhor. Não é estar o tempo todo de joelho, mas se eu estou trabalhando, eu tenho aquela sensação que o Senhor está comigo. Tudo que eu vou fazer é com o Senhor. Aonde eu vou é com o Senhor. Tudo que eu faço é com o Senhor. Viver e andar no Espírito. Cristo em nós recebeu o Espírito que vem de Deus. De glória em glória seremos transformados. Que essa seja a nossa esperança, que o nosso alvo, irmãos, nosso foco possa estar em Cristo. Buscar as coisas, torcer, não vamos dizer assim, botar esperança, mas torcer que venha a vacina é positivo. Torcer para ter um novo emprego e lutar por isso é positivo. Buscar as melhorias é positivo, mas a nossa esperança, ou seja, aquilo que move o nosso coração, aquilo para onde nós estamos voltados, é sermos glorificados, é estarmos para sempre com o Senhor. Cada porção dos vencedores em Apocalipse, aquilo ali são prêmios para os vencedores. Você só luta por um prêmio, você só vai receber um prêmio por algo que você luta porque você valoriza hoje. Então, se lá para os vencedores o prêmio vai ser que se alimente da árvore da vida, é porque hoje
O seu anelo é se alimentar da árvore da vida. A sua esperança hoje é a árvore da vida. A sua esperança hoje é receber um nome que ninguém conhece, só você e o Senhor, isso é intimidade. Se a nossa esperança for isso, é isso que nós vamos receber lá. Mas se a nossa esperança estiver nas coisas aqui da terra, estiver na vacina, estiver no contágio social, estiver na condição financeira, se a nossa esperança for isso, a gente pode até receber aqui, mas e depois? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encorajar para que esse ano a gente possa andar na terra com os olhos nos céus. Louvado seja o nome do Senhor.